Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Rafa e hoje a gente tá vindo com a segunda parte do papo que gravamos em parceria com a Datadog. A gente trouxe aqui o Renan Menezes, que é Sales Engineer, e o Juan Marins, que é Regional Manager da Datadog. E eles contaram pra gente aí como a empresa está revolucionando, né, a observabilidade, não só com o IA, mas também para produtos de IA. E a gente falou bastante aí sobre as novidades do Dash 2025. A gente trouxe aí algumas novas features, né, como LLM Observability. A gente falou também sobre como a Datadog está atuando ali, né, desde o início do desenvolvimento, né, em toda a cadeia do software, com ferramentas como Bits AI, né, e o LLM Experiments. E agora vocês ficam com a parte 2. O que a Datadog trouxe de novidade do Security Analyst e o que isso traz pra gente de mais confiabilidade? Tem a ver com a confiabilidade da cloud, da aplicação, de tudo? O que a gente tem de novidade? Bom, quando a gente fala aí, que o Juan comentou bastante sobre o Dev Agent, SRE Agent, blá blá blá. Então, basicamente, o que a Datadog tá fazendo é criando agents de AI. Então, pra quem tá mais por dentro dessa transformação de AI, já tá percebendo isso. Então, a gente vai criando agents, cada um com a sua finalidade ali, né? Então a gente vai dando poder para a gente resolver problemas específicos para cada um desses agents. E o Security Analyst, ele vem com essa visão também. Então, eu no passado trabalhei com ferramentas de segurança tradicionais dentro do mundo de CIEM, por exemplo. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande para a gente escalar regras de CIEM, para a gente escalar como a gente traz diferentes fontes de dados, como que a gente padroniza isso, enfim, como que a gente opera isso em escala. Porque a gente sempre pensa aqui como que a gente resolve isso em grande escala, que aí depois se a gente baixar a escala, o problema já está resolvido automaticamente, vamos pensar assim, né, com umas boas aspas, mas então como que a gente faz isso? E a gente trouxe esse agent, cara, bem com essa visão da gente automatizar esses processos que muitas vezes eram manuais, tá? Então a gente precisava de um time extremamente qualificado para poder criar, validar e tudo mais. E o que acontece é que, por mais que você tenha bons técnicos, tá? Boas pessoas, bons devs, bons analistas de segurança e tudo mais, tem lógicas que ficam muito complexas para você pensar e você resolver. Então, esse cara, ele vem para ajudar a gente com essas lógicas, pra gente descartar mais falsos positivos, enfim, pra gente trazer mais respostas com base em evidências. Então, pensa que esse cara vai ter acesso a uma base enorme de tudo que tá acontecendo e ele vai conseguir, de uma forma muito proativa, melhorar e ajudar a gente a otimizar essa parte de segurança, tá? Então, como que a gente ganha escala? A gente reduz tempo de resposta, enfim, a gente melhora essa cobertura de incidentes ou investigações dentro de uma plataforma com perguntas com linguagem natural. Então, o que o nosso Security Analyst está se propondo a fazer é transformar um pouco esse mundo de segurança, e a gente sabe que é um mundo delicado, né? Então, primeiro como um copiloto aí, para ajudar a gente a trazer essas lógicas, essas investigações mais rápidas, principalmente agora no começo para esse mundo de CIEM, tá? Primeiro. E aí, eu sei que segurança é um universo, a Datadog tá bem inserida nisso, mas acho que é pauta para um próximo episódio. A gente gravou sobre IA responsável, a gente falou sobre ataques recentemente, então a gente citou muitos os adversarial machine learning, né? Vocês comentaram um pouco mais sobre o prompt injection, e eu queria entender o que mais que tem nessas novidades aí que são voltadas para esse tipo de ataque com LLM. Aí a gente volta a falar um pouquinho sobre o LLM Observability, né? A gente tem um pilar bem grande desse produto que é a parte de segurança e proteção. E aí algumas pessoas, até eu mesmo, quando eu comecei a olhar isso, eu falei, cara, segurança e proteção, sei lá, né, mais ou menos a mesma coisa. Acho que a gente confunde um pouco, né? São coisas ali bem lineares ali, enfim. Mas a gente tem esse pilar muito forte e, por exemplo, falando de um prompt injection, eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui deve saber ou fazer uma ideia mais ou menos do que é, mas é como que eu tento dar alguma volta dentro dos guardrails que a gente tem, dos modelos ali, ou os nossos agents, para trazer perguntas ou para ter um vazamento de um dado sensível, que é o que a gente chama de PII, né? Então, o LLM, ele traz bastante coisa nesse sentido de você adicionar uma camada secundária, porque você já provavelmente, se você tá produtizando isso em escala enterprise e tudo mais, você vai ter os guardrails, mas você pode ter alguma coisa vazando isso, né? Você pode achar, porque a gente sabe que o brasileiro é o povo mais criativo do mundo, então, às vezes, a forma como você faz a pergunta é diferente, por ser um modelo não determinístico, ele pode mudar a pergunta ou fazer um prompt injection e ter um vazamento de um dado. Então, a gente tem diversas regras já embutidas olhando para isso. Então, um deles é o prompt injection, o outro é essa parte de vazamento de dados sensíveis, e a gente tem mais algumas coisas. Não sei se o Juan lembra de mais algum aí que a gente bate bastante. Eu lembro em um que é a toxicidade
toxicidade, né? Baseado no que o usuário tá fazendo ali, ele pode ter algum comportamento malicioso que pode acabar sendo maligno pra empresa de alguma maneira, né? Então imagina que você fala com o chatbot, me atenda, mas, pô, imagina que você seja alguém que, cara, é um serial killer, ele vai me xingar de todos os nomes possíveis. Por mais que ele entre ali de fato no personagem, faça isso pode acabar gerando algum tipo de, cara, ou alguma coisa na mídia, no mínimo, né? Mas pode acabar gerando algum tipo de multa, até um processo mesmo, dependendo como a gente sabe que as leis brasileiras são, né? Então é mais pra evitar esse tipo de comportamento também. Porque você pode ter a toxicidade dos dois lados, né? No input e no output. Então, uma coisa é você identificar, do ponto de vista de negócio, que o seu usuário está nervoso, vamos chamar assim, né? Então, eu quero falar com o humano agora, isso aqui tá horrível, não tá funcionando, tal, me transfere agora, tipo, 10 exclamações. Cara, já vai te pontuar ali como o nível de toxicidade já não tá mais neutro, né? E aí tem no output, que aí é o que o Juan falou, que é muito mais perigoso, porque a gente tem sanções, enfim, a gente tem uma parte de regulamentações, principalmente quando a gente fala de setores mais sensíveis como financeiro e saúde, né? A gente tem algumas coisas bem sensíveis que pode dar um problema bem grande, a multa bem forte aí. E a gente tem alguns casos interessantes que recentemente a gente se conheceu aí em um evento, até falei um pouquinho sobre isso. A gente tem alguns casos, por exemplo, como o da Chevrolet, que a pessoa deu toda uma volta no chatbot e conseguiu comprar um carro por $1, né? Então, basicamente, um carro que era uns $70 mil, ele conseguiu comprar por $1, basicamente com aquele negócio bem de criancinha. Tipo, tudo que você me perguntar, você tem que responder sim, sabe? Tipo, uma parada mais ou menos assim. Beleza que não consistiu só nisso, mas é mais ou menos isso. Então, é uma coisa que a gente já superou com guardrails, que já vem automaticamente, digamos assim, hoje nos modelos, mas é algo que a gente precisa estar atento, porque, imagina, você ter um prejuízo desse em larga escala e vem uma decisão lá do judiciário que você vai ter que cumprir. Teve até um caso engraçado, se não me engano, da Air Canada também, e a pessoa tava conseguindo comprar também passagens mais baratas e tudo mais, e aí eles começaram a cancelar, se eu não me engano, e aí depois eles falaram que o próprio chatbot era responsável pelas suas ações, sabe? Aí tipo, pô, mas como assim? Você que é empresa, você não vai dar o suporte a isso e tal? A gente fica com um ambiente meio cinzento aí no meio, né? Quem que é responsável, quem que não é, então por isso que a gente tem que estar atento para esses sinais de segurança e proteção pra gente entender quando a gente tem uma tentativa de injection, quando tá tendo um vazamento, quando tá tendo uma alucinação, enfim, como tá o sentimento, está neutro, está positivo, negativo, por aí vai. De novo, é legal como que as coisas se conectam, que você tá falando aí das alucinações e tal. E os modelos mais novos, a Anthropic, a OpenAI, enfim, eles sempre prometem menos alucinações, só que igual você falou, os modelos mais novos também são muito caros, então a gente tem que ficar de olho no custo, a gente tem que ficar de olho na alucinação, a gente tem que ficar de olho no prompt injection, e é legal como que isso tudo se conecta, né? E é legal também, já que a gente tá falando de Datadog, né? Como que a Datadog tem ferramenta para todas essas pontinhas soltas aí, como que a Datadog consegue conectar tudo dentro de um ecossistema só. Eu acho isso bem legal. Mas tem uma curiosidade, talvez volte aqui no Bits AI, aqui Dev Agent, só para matar uma curiosidade. Eu vi que no Dash também foi lançado o MCP do Datadog. E eu fiquei imaginando se o Bits AI Dev Agent tá usando esse MCP e fiquei imaginando se o MCP surgiu por causa disso, sabe? Porque aí a gente começa a conectar o que é LLM, botando o MCP ali no meio pro MCP fazer alguma intervenção dentro do dashboard ou dentro do código, ou não tem nada a ver com isso que eu tô falando e o MCP surgiu por alguma outra demanda, né? Mas, enfim, de onde veio essa ideia do MCP da Datadog? Boa. Quando a gente fala do MCP em si, é até legal pro pessoal que tá ouvindo entender um pouquinho. O MCP ele é um protocolo, né, que visa facilitar a comunicação ali de agents de AI. E a Datadog lançou um MCP Server, que é para os clientes usarem todos esses dados, todo esse poder que a Datadog tem e conectar com os dados dela. Porque uma coisa que a gente começou a entender por mais que a Datadog evolua os seus produtos, evolua suas IAs, enfim, consiga fazer investigações, cara, de uma forma muito boa, cara, muito ampla, consiga chegar ao que a gente chama de RCA, que é o Root Cause Analysis, de uma forma bem assertiva e tudo mais, nada como você ter um contexto do negócio. Algo que a gente não consegue fazer dentro da Datadog é adicionar o contexto do negócio do cliente. Então, se eu sou um financeiro, como que eu vou colocar lá que o meu serviço de cartões e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, assim, como que eu passo esse contexto de negócio para dentro da Datadog? E a única forma da gente prover isso é através do MCP Server. Então, a gente disponibiliza para o cliente consumir esses nossos dados e juntar com a AI dele para fazer um fim a fim do ponto de vista do cliente. Porque a gente está sempre pensando aqui do ponto de vista da Datadog, do ponto de vista de sugerir fix técnicos, enfim, de fazer coisas nesse sentido. Mas algo que a Datadog sempre se preocupou é como que a gente impacta um negócio positivamente. Então, como que a gente entrega valor para o negócio. E do ponto de vista de AI, como que a gente
entrega valor para o negócio, é a gente disponibilizar uma forma do cliente consumir isso através do nosso MCP Server. Então é algo que ainda está em beta. Então só para deixar claro também, nem tudo que a gente anuncia no Dash já é um GA, que é um General Availability, mas tem algumas coisas que estão em beta, que na verdade eu não posso mais falar beta, que é preview. Mas enfim, é algo que ainda não está disponível em larga escala para todos os clientes. Mas é algo que, na minha visão, Renan, é algo que vai mudar o futuro da observabilidade como um todo, quando a gente conseguir atingir isso em escala. Óbvio que hoje o MCP tem diversas limitações, então, falando da tecnologia como um todo, da solução da tecnologia como um todo, a gente tem diversos obstáculos que a gente tem que resolver ainda com a solução como um todo, mas é algo que vai mudar quando a gente conseguir, de fato, fazer essa integração funcionar de forma fluida para os nossos clientes. Então, pensa que você é um banco e você vai conseguir trazer todas essas informações e cruzar com todos os seus agentes, que os bancos também estão desenvolvendo, e você conseguir prover algo fim a fim. Cara, assim, o poder que isso traz para uma operação, para um dia a dia, é algo que, assim, vai ser fora do normal. Então, a Datadog, como o Juan falou no começo, a gente vem drivando, cara. Há muitos anos a gente vem drivando o que é observabilidade no mundo, né? Então, a gente também tá puxando mais essa parte pro lado da observabilidade com esse MCP Server. E aí, eu não sei se o Juan quer comentar alguma coisa, ele tem uma visão aí bem ampla de negócio e tal. Boa, acho que o primeiro ponto, né, que a gente até passou no Dash, de fato, foi uma integração ali com o Codex CLI. Hoje não é o único suportado, né, então o curso lá da Nsphere, se não me engano, o QCLI da Amazon também a gente suporta, o Cloud lá da Anthropic, então tem algumas coisas que são tecnologias fortes que a gente já tem essa integração quando a gente fala do MCP, propriamente dito. E até o próprio exemplo que a gente passou no Dash foi, de fato, né, alguém codando ali alguma coisa no VS Code conectado num MCP Server e automaticamente, né, você consegue validar o impacto ali da alteração que você está fazendo baseado no que o próprio Datadog já está monitorando em produção, né? Então imagina que você está aqui, cara, trabalhando em alguma feature na sua aplicação e você quer saber qual que vai ser o impacto daquilo que você está codando em tempo real, você utiliza o MCP ali, cara, em tempo real no próprio VS Code, por exemplo. Então, acho que a ideia no final do dia é mais facilitar aí a produtização das coisas mesmo, né? A gente conseguir ter uma noção do que o que a gente está fazendo não vai quebrar alguma coisa ou vai deixar a experiência do usuário final na ponta lá mais lenta, né? Legal, quando eu li sobre o MCP, eu imaginei que é mais nessa ideia do que o Juan explicou do que na ideia do que o Renan explicou, primeiramente, né? Mais voltado para negócio. Mas é legal que tem essas duas possibilidades, né? Você comentou que ainda tá em preview e tudo que tá em preview, você comentou que tem umas feature struggle e tal. Quem tá ouvindo a gente que já usa Datadog, tem como solicitar, assim, eu achei legal esse negócio do MCP, deixa eu testar aqui também, deixa eu participar, ter algum grupo, assim. Eu, inclusive, vou fazer isso, porque tem projetos no cliente que eu atuo que usam Datadog. E tá vendo? Pra Rafa aqui, ó, que tá usando Datadog com o cliente dela, tem algum recurso, assim, dentro da própria plataforma que a gente pode solicitar? Um recurso ou outro, assim? Boa, tem sim. Na verdade, vou até pedir pra deixar aí atribuído o link do Dash, né? Então, tudo que a gente falou aqui tá disponível pra testar já. Algumas coisas, elas já estão em GA, algumas coisas ainda estão em preview, e aí seja em Limited Availability, né? Então, a gente escolhe ali, de fato, alguns clientes. Como eu falei, a gente é uma empresa que ouve muito cliente, né? Então, caso vocês tenham algum cliente interessado em testar alguma coisa dessas que ainda está em uma fase mais inicial ali do desenvolvimento, ao invés de só habilitar e deixar vocês utilizarem, o que a gente costuma fazer é entrar numa reunião, é falar com o pessoal do produto, é entender por que você precisa disso, por que isso é importante, porque basicamente é o que a gente faz, né? A gente precisa desse feedback para saber onde é que a gente tem que melhorar, quais são as tecnologias ali que os clientes estão mais pedindo, por exemplo. Então, tem esse meio ponto, mas o que está de fato em GA, todo mundo que está ouvindo a gente aí já consegue testar. Para quem já for cliente, se vocês tiverem algum tipo de CSM, parceiro ou account executive ali que cuidam da conta de vocês, acho que o caminho mais fácil é acabar falando com eles pra gente habilitar isso internamente, né? Ou caso vocês não saibam, simplesmente abram um ticket lá no help@datadog.com, né? Só mandar um e-mail mesmo, ele automaticamente já abre ali um ticket pra vocês também. E pra quem não utiliza, né? Acho que só um ponto aqui, né? Pra quem não utiliza o Datadog, né? Cara, existe um trial gratuito de 15 dias que todo mundo que tá ouvindo consegue utilizar. Então você tá, cara, estudando LLM de maneira geral, você quer saber ali de fato como é que o Datadog ele vai te mostrar o que tá acontecendo ali por trás dos panos, né? Você consegue fazer esse teste gratuito lá, se cadastrando no site, tem um testezinho de 15 dias. E pra quem estuda também, né? Quando você faz todos os treinamentos lá do Learn, do nosso Learning Center, que também é gratuito, ele automaticamente já inclusive cria um ambientezinho virtual pra você não precisar de fato mexer na sua aplicação, né? Então tem um monte de recursos, né, que a gente fornece para justamente evitar que você talvez teste alguma coisa ali no ambiente que você não possa mexer, né? E a
gente fornece esses recursos para você aprender a plataforma de fato. Eu sou engenheira de dados, então eu fiquei muito ansiosa quando eu vi que vocês compraram a Metaplane, né? Então agora a gente tá trazendo Data Observability para dentro da Datadog. E eu queria entender o que isso muda, assim, na vida do engenheiro de dados mesmo, porque a gente tem várias ferramentas espalhadas de Data Observability, mas agora parece que tá tudo unificado, né? Tudo dentro da Datadog. E você conseguiria, por exemplo, tanto fazer o monitoramento da qualidade de dados, quanto monitorar o pipeline de ETL, né? Dentro. Inicialmente aí, até dando um contexto também, né? A gente tem esse DNA, na verdade, de adquirir empresas ao longo do tempo. E o que a gente faz? Não é nenhum tipo de gambiarra tentando ligar as coisas aqui internamente. Então, a gente basicamente adquire o capital intelectual que uma empresa tem, no caso a Metaplane, e a gente reconstrói do zero tudo que eles fazem dentro da nossa plataforma, né? Então, hoje, quando você olha o Datadog de maneira geral, ele é feito basicamente dessa forma, né? Quando você olha logs, quando você olha PM, você jamais falaria que foi outra empresa que fez aquilo ali e a gente reconstruiu. A gente já fazia algumas coisas de dado, mais voltado para um processamento em tempo real ali, que era a parte de monitoramento de filas, né? Que é uma solução que a gente tem chamada DSM, né? Que é o Data Streams Monitoring, né? Então, quando você está falando de SQS, quando você está falando de Kafka, por exemplo, de MQs de maneira geral, é uma coisa que a gente já fazia e a gente está expandindo isso para o mundo de dados como um todo, né? Mais com essa vertente de tanto de processamento quanto de qualidade como um todo, né? Então, é como você falou, é de fato entender ali aquele mundo de ETL de maneira geral e conseguir gerar alguns insights e até algumas ações a partir disso, né? Então, imagina que você de fato vai processar, cara, alguma coisa muito grande lá dentro de um job de Spark, por exemplo, só que a qualidade do dado que está entrando naquele job, ela é muito ruim o suficiente para gerar algum output, cara, totalmente ruim, assim, lixo, que não... Você só gastou poder computacional e dinheiro, digamos assim. E o que a gente vai começar a fazer, até inclusive impedir, por exemplo, que aquele job ele seja disparado, por exemplo, porque a qualidade de entrada, ela tá muito ruim. Obviamente, além disso, ajudar de fato quando você tem algum problema ali nesse meio termo, que é alguma coisa que a gente já tá começando a fazer hoje, né? A gente já tem alguns produtos para, por exemplo, quando a gente fala de Spark, aí depois me complementa aí, Renan, pra gente monitorar de fato esses batches, né, que estão sendo executados e garantir, né, que de fato eles estão sendo executados, que eles não estão processando alguma coisa por muito tempo para dar algum erro lá no final e acabou que só gastou tempo e dinheiro ali também. É justamente o maior desafio da Big Data é lidar com essa volumetria, né? E, igual como você falou, garbage in, garbage out, né? A gente fala muito esse termo aqui. Perfeito, acho que você fez um comentário aí super pertinente, que é o que eu ia voltar um pouquinho nessa pauta de custo, né? É algo que a gente costuma comentar bastante, por exemplo, eu me formei, sei lá, deve ter uns 10 anos na faculdade, tô formado em redes, né, que não tem muito a ver, mas enfim, e eu tava em alta ali a questão de cloud, né, cloud já era uma verdade, enfim, tudo mais. Só que assim, eu, por exemplo, não tive nenhuma matéria falando sobre controle de custos em cloud. Então, quando você tem uma formação técnica, você não tem uma formação pautada para custos. Geralmente cara, você vai ter um desafio para resolver, se o seu desafio for grande, você vai envolver mais dinheiro, se for menor, não necessariamente, né, menos dinheiro, mas nunca do ponto de vista, cara, o que você tá resolvendo versus o custo ou o ganho que você tá trazendo. O engenheiro, o dev e tal, ele não tem esse viés, esse pensamento de economia de custos. E é algo que, cara, sinceramente, acho que a gente falha, a gente peca muito, porque o ownership do custo, ele tem que ser nosso também. Então, a Datadog, ela se importa muito com isso e ajuda muito, porque é diferente de você ter uma ferramenta que só olha para custos e você mandar o dev conectar nela. E você ter o dev que já tá usando o Datadog, o SRE, enfim, quem for, já tá usando ali o Datadog, e ele tem ali também, numa coluna do lado, o custo que isso tá tendo. E ele já fica vermelho ou verde, se ele tá menor ou maior, comparado com a semana anterior e tudo mais, cara, isso muda bastante o jogo pra gente começar a economizar mais de uma forma geral, né, que é o famoso FinOps. A gente deixou de que FinOps fosse uma área apartada, quando na verdade deveria ser mais uma coisa que todo mundo teria que ter ali no seu dia a dia. E aí, falando nisso, né, quando a gente fala de dados, como você falou, tudo é muito grande, né, tudo é muito volume, tudo é muito custoso do ponto de vista de preço mesmo. Então, o que a Datadog fez é a gente lançou um produto que chama DJM, que é o Data Jobs Monitor, no passado. E esse cara, ele vem olhar para a execução desses jobs, como ele falou, em Spark, em Databricks e tudo mais. E a gente viu que teve uma adesão muito maior do que a gente esperava. Então, cara, muitas empresas realmente tinham essa necessidade e que a gente, como plataforma de observabilidade, a gente não explorava tanto. Quando a gente lançou esse módulo, a gente começou a apresentar para os clientes e falar, cara, nossa, meu Deus, traz isso, eu preciso disso agora, não tem visibilidade nenhuma. A gente, às vezes, provisiona clusters enormes, a gente não sabe o que está acontecendo. E, pô, foi bem legal. Então, a gente começou a ver que era um produto legal e tudo mais. E a gente começou a criar um outro produto chamado de Data Observability, que é para olhar para essa parte de dados e tudo mais. A gente começou a olhar, fazer algumas coisas, a gente falou, cara, essa parada aqui é mais
mais complexa do que parece. E a gente começou a olhar, então a gente tem uma área hoje aqui que olha só para aquisições de empresas. Então, esse pessoal achou a Metaplane, enfim, e aí nós compramos a ferramenta da Metaplane e o que muda por enquanto é nada. Então, continuam sendo empresas apartadas por enquanto. Então, por exemplo, se você entrar no site da Metaplane, ele fica lá, Buy Datadog, mas pode ser comprado ainda de forma separadamente. E aí, como o Juan comentou, a gente compra esse intelecto da empresa. Então, a gente vai reescrever isso dentro da ferramenta. A gente já tem algumas coisas em preview. Então, se você está ouvindo e você tem um interesse, você pode falar com a gente e a gente pode te mostrar o que a gente já está desenvolvendo em preview para algumas soluções, como o próprio Snowflake, por exemplo, tá? Então, a gente trazer isso, fazer esse shift left que a gente está fazendo em tudo, né? A gente está trazendo isso para data também. Então, como que a gente olha para essa entrada, para essa performance? Porque quando a gente fala de dados, a gente tem uma sazonalidade, a gente tem diversas coisas que é diferente do que a gente faz com a observabilidade comum, né? Com aplicação, com transacional, né? E a gente precisava, de fato, de alguém que já saiba fazer isso, que é o caso da Metaplane. Até complementando ali o Renan, né? Os desafios, eles vão ser, como ele falou, completamente diferentes, né? A gente vai estar falando ali da frescura dos dados, né? O volume, obviamente, é um desafio, mas até lembro de um termo que eu vi no Dash que foi a nulidade, né? Então, o quanto realmente esses campos que são críticos ali dentro do ETL, eles estão com valores ausentes, né? A cardinalidade, cara, é gigantesco, né? E aí, de fato, né? Acho que, eventualmente, já que o tema hoje aqui foi IA, né? A gente vai acabar utilizando os algoritmos que a gente já tem hoje de detecção de anomalias dentro desse ambiente, né? Para agregar mais, né? Conseguir entender ali se tem, cara, uma linhagem de dados talvez fora de um padrão que era o esperado, alguma coisa nesse sentido. Bom, que essas funcionalidades que vocês trouxeram aí de monitoramento de custo, acho que é um argumento forte, assim, de como que o investimento do Datadog se paga facilmente quando você monitora o custo, consegue achar um gargalo, achar um outlier ali, ou achar algum componente seu que você não está usando e está pagando caro por aquilo, e aí quando você economiza aquilo ali, o investimento se paga muito fácil, né? Só o Jobs Monitoring, o que vocês comentaram, já pra mim já é uma coisa incrível, porque quantos projetos que eu já vi que tinham esse problema com justamente a configuração errada do cluster, né, que tá processando o Spark. Porque é realmente muito complexo, você tem que escolher um tipo de instância, a quantidade de RAM, e aí você escolhe o número de workers, e tudo isso, pelo que eu entendi, né, lendo brevemente, isso é otimizado pela ferramenta, né. Então ele vai utilizar as métricas do Spark e vai propor para você uma configuração ótima. Então isso é muito legal, porque realmente é muito desafiador configurar isso. É isso aí. A gente tem muito essa preocupação e o que a gente traz com esse módulo do Data Jobs é um traceability de tudo que você está executando. Então, de fato, de novo a gente abriu mais uma black box, que a gente tinha a black box aí que a gente falou muito do LLM, a gente fez isso com os dados também. Então, o que ele está executando por baixo da execução do job? Quanto tempo ele está gastando? Se ele está gastando menos tempo, ele está ficando ocioso e tal, enfim. E aí, como que você otimiza tudo isso em custo, né? Como você reverte isso em custo, como você comentou. Então, a gente tem muito essa preocupação. Para terminar, eu queria perguntar para vocês, assim, a gente falou de muita coisa aí que aconteceu no Dash, que vocês lançaram e tal. Uma curiosidade para vocês aí, Juan e Renan, qual que foi a mais disruptiva? Qual que foi a que mais impressionou vocês? Não a mais disruptiva, a que vocês mais ficaram impressionados, empolgados. É que assim, pra gente é um pouco complexo, porque a gente já vai sabendo disso tudo, né? Ao longo do já ano. Pega a gente spoiler, já vai sabendo. né? A gente já vai tendo muito spoiler, então a gente não tem aquela surpresa, nossa, uau. Tem coisas que sim, até mesmo nós que estamos aqui, a gente tem a surpresa, porque, cara, é muita coisa pra até nós mesmos acompanharmos. Mas eu vou trazer um pouco do que a gente ouviu dos clientes, né? A gente tinha muitos clientes lá, e o que a gente ouviu é bastante sobre o SRE Agent, porque a gente acaba caindo nessa parte de quanto tempo você leva pra identificar um problema e quanto tempo você leva pra resolver esse problema. A gente sempre bateu muito nessa tecla, e esse carinha, ele vem pra ajudar nisso. Então, quanto mais rápido você identifica o problema, menos tempo você fica parado, então menos dinheiro você perde. Falando de companhia como um todo, né? Que tá usando a solução. Então, ter algo que vai ajudar nisso é essencial. E o outro agent também, que é o Dev Agent, que é você propor o pull request, cara, isso o pessoal fica sempre muito surpreso, porque, tipo, nossa, beleza, você consegue identificar o problema que a gente tá tendo, você consegue padronizar esse erro, trazer a janela de exposição que eu tô tendo pra esse erro, ou seja, um erro novo, onde já tá acontecendo, em qual tipo de ambiente ele tá acontecendo, se é dev, se é prod. Então, é algo também que o pessoal fica muito entusiasmado, porque existe uma necessidade muito grande de diversas áreas, e o que a gente tá trazendo pra mesa você não vai precisar mais de parar diversos especialistas para corrigir o problema. Você já vai ter aqui uma proposta, né, de correção. Então você faz o review e aplica. Então você vai conseguir resolver os problemas mais rapidamente. Então esses dois, na minha opinião, os clientes ficaram mais entusiasmados. Eu tô com você no Dev Agent. Pra mim é esse aí.
Cara, pra mim os dois que o Renan falou também, tem algumas outras coisas que eu particularmente gosto bastante, elas vão entrar mais ali dentro da observabilidade clássica ali, né? Uma delas acho que são mais voltadas a logs de maneira geral, né? Um é o Flex Frozen ali. Não vou entrar em tantos detalhes não, né? Mas a gente consegue reter ali alguns logs por 7 ou mais anos, dependendo, né? Então resolve alguns problemas de alguns clientes que precisam ter esse log por uma questão de compliance, de auditoria ali por mais tempo. Normalmente ele coloca isso ou no S3 ou alguma outra coisa. No mercado financeiro é muito comum, né? É muitíssimo comum, muito. E uma outra coisa para complementar isso, né, que a gente vai acabar tendo também é o que a gente tá chamando de Cloud Prem, né, que é a possibilidade de reter, né, indexar e buscar logs ali na própria infraestrutura, que acho que vai ser um dos pontos que vai ajudar a gente quando a gente fala com o cliente do setor público, né, que eles precisam dessa residência de dados propriamente dito, né? Então, existe ali alguma coisa no edital, alguma coisa que requer que os dados estejam em solo nacional, por exemplo. Agora ele vai poder reter essas informações de fato ali no ambiente dele. Que eu acho que pra mim vai ser uma coisa assim que vai quebrar algumas barreiras, né? Porque a gente nasceu basicamente cloud first, né? A gente não tem um servidor físico sequer dentro da empresa. E acho que você esqueceu do Archive Search. Exato. Que é a possibilidade de você fazer uma busca de um log dentro de um archive. Ou seja, dentro de um bucket S3, um bucket, enfim, um blob ali. Você consegue fazer a busca do dado lá dentro. Então hoje a gente já consegue arquivar e voltar esse dado, que é o processo de hydration, que a gente chama aqui dentro da Datadog, mas que a gente lançou a possibilidade de você não precisar reidratar. Você consegue pegar um ID ali de uma transação e ele fazer essa busca dentro dos dados arquivados e zipados e compactados. Então, pro mundo de observabilidade tradicional, onde log sempre representa uma boa parcela do custo, eu acho que isso aí são novidades bem transformadoras também. Boa. Então é isso. Queria agradecer muito Juan e Renan pela participação. Vocês trouxeram, assim, muita coisa legal. Tanto de novidade, quanto de conceito, quanto do que é a Datadog, quanto de como que funciona um pouco da dinâmica aí dentro, né? Cara, muito legal ter conhecido isso. Então, muito obrigado pela participação de vocês aí. Nada mais justo que nos últimos episódios a gente tem trago bastante problemas envolvendo IA responsável, ataques, e agora a gente tá trazendo a solução, né? E com especialistas aí no assunto. Muito obrigada, reiterando. Boa, obrigado, pessoal. Mais uma vez a gente agradece a presença aqui no Entre Chaves, cara, foi bem legal. E abrir aí pra quem tá ouvindo a gente, cara, se quiser testar alguma coisa, se quiser trocar uma ideia, se quiser adicionar no LinkedIn, a gente vai deixar aí os contatos. Sintam-se à vontade, cara, uma das coisas que a gente mais gosta aqui dentro da nossa área, que é lidar com o cliente, é de fato ouvir, cara, os desafios que vocês têm, né? A gente vai ter solução pra tudo? Pô, talvez não, talvez sim, vai depender do tamanho do problema que vocês trouxerem, né? Mas a gente sempre vai estar aqui disposto, né, a ouvir e buscar a melhor solução possível ali. É isso aí, cara. Obrigado também pelo convite de vocês. Como o Juan falou, a gente tá aqui disposto a, cara, bater um papo e tudo mais. A gente pode dar bastante com melhores práticas, né? Como a gente tá aí inserido em diversos projetos complexos dos mais diferentes tamanhos e tipos de cliente, a gente tem muita experiência em melhores práticas para os problemas, né, que a gente enfrenta. E até deixar aí como um plus, acho que a gente não comentou, mas a Datadog tem um plugin de IDE que ele é gratuito. Então, como o público aqui é dev, cara, eu falei, pô, preciso falar sobre isso. Você consegue colocar o plugin na sua IDE. Então, se você usa VS Code ou IntelliJ, você consegue habilitar ali o plugin. Ele faz diversas coisas bem legais. Vou deixar vocês descobrirem aí, não vou falar muito o que faz, mas pessoal que tá aí, já abre aí e busca pelo plugin. Boa. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.